Ação de alimentos contra os avós, alimentos avoengos. Esse é o tema do vídeo de hoje, um tema que ainda desperta alguma polêmica, algumas reflexões e é preciso compreender para que você, advogada, advogado, possa ter uma atuação de excelência nas ações de família. Primeiro ponto que você precisa compreender aqui diz respeito ao artigo 1694 do Código Civil, que diz o seguinte, na tela: podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Veja, o artigo 1694 nos revela o princípio da solidariedade, ou melhor, um importante objetivo da República Federativa do Brasil é a ideia da solidariedade constitucional repercutindo no direito das famílias. O artigo 3º, inciso 1 da nossa Constituição diz que configura objetivos da República Federativa do Brasil construir, por exemplo, uma sociedade livre, justa e solidária. Essa solidariedade ela se projeta também para o campo do direito das famílias. Só que isso não significa dizer que há uma obrigação solidária. Não, a obrigação aqui, o dever de prestar alimentos não é solidário. Por quê? Porque o artigo 1696 do Código Civil diz o seguinte, na tela: o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivos a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Olha, o que isso significa? Que há um dever subsidiário e complementar. Para que a criança ou adolescente possa pleitear alimentos dos demais parentes, primeiro ela deve pleitear alimentos dos pais. Se não houver pai, se não houver mãe, ou se eles não tiverem condições de arcar com os alimentos, ou ainda se o valor não for suficiente para fazer face às necessidades dessa criança ou desse adolescente, aí sim os alimentos devem ser pleiteados ali aos avós. Perceba que os graus mais próximos excluem os graus mais remotos. Perfeito. E vale registrar, claro, que a fixação de alimentos leva em consideração um trinômio, que é necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Necessidade de quem está pedindo, possibilidade de quem tem o dever de pagar alimentos e proporcionalidade. Alimentos sempre dentro de uma perspectiva aqui da própria proporcionalidade. Perfeito. Então, a criança ou adolescente deve pleitear dos pais para somente após pleitear aos avós. E aí, como requerer então esses alimentos aos avós? A súmula 596 do STJ diz o seguinte na tela: a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. Isso significa dizer que, primeiro, a criança ou adolescente deve ajuizar uma ação de alimentos contra o pai ou contra a mãe, contra os genitores, conforme o caso, e somente se esses genitores não tiverem condições de arcar com os alimentos, é que essa criança ou esse adolescente pode ajuizar ação contra os avós. Só que vale lembrar que se você, advogado ou advogado, já estiver em fase ali de cumprimento de sentença, de execução de alimentos, você não pode simplesmente redirecionar essa execução contra os avós. Por quê? Porque eles não exerceram o contraditório, eles não fizeram parte da fase de conhecimento. Então, ainda que você esteja em uma execução de alimentos, caso os pais não sejam ali, não paguem aqueles alimentos, ou porque o valor é muito pouco, ou porque eles de fato não conseguem cumprir aquela obrigação, aí você não pode simplesmente redirecionar a execução, você vai ajuizar uma ação de alimentos avoengos. Muito bem, nessa ação, que é uma ação como qualquer outra ação de alimentos, a única diferença entre ela e as demais ações de alimentos contra os pais diz respeito ao polo passivo. Então, se a criança está sob a guarda da mãe e ajuiza uma ação de alimentos contra o pai,
e o pai não arca com esses alimentos porque não tem condições, você não encontra bens, ou mesmo porque o valor ele é insuficiente para fazer face às necessidades daquela criança, aí você deve promover uma nova ação de alimentos, agora contra os avós. No polo passivo, os avós. A ação como qualquer outra ação de alimentos. Você vai pedir ali um valor, apresentar a planilha. É importante que você demonstre que aquele genitor, aquela genitora não arcou com o seu, não cumpriu com o seu dever, ou que o valor é insuficiente. Você deve apresentar uma planilha, uma tabelinha mostrando ali as necessidades daquela criança ou daquele adolescente e demonstrar que o valor atual não é suficiente para cumprir com os objetivos dos alimentos, né? Que é a própria alimentação, a saúde, a educação, o lazer, o desenvolvimento, etc. Só que há um detalhe muito grande nessa ação de alimentos avoengos, é que, veja, o artigo 1696, ele fala os graus mais próximos. Então, o grau mais próximo é o pai ou a mãe. E após esse grau, os avós. Há alguma diferença entre avós paternos e avós maternos? Não. Então, no polo passivo, você tem que inserir todos os avós, tanto os avós maternos quanto os avós paternos. O STJ tem um precedente importante dizendo que há um litisconsórcio passivo necessário. Eu particularmente entendo assim também. Então, na ação de alimentos avoengos, insira todos os avós no polo passivo. Tá legal? Muito bem. E aí ainda surgem mais duas questões muito importantes. Imagine o seguinte, que um desses avós, por exemplo, os avós paternos, eles aleguem a negatória de paternidade. Na ação de alimentos avoengos, eles negam a paternidade. Eles dizem o seguinte, olha, eu quero o exame de DNA porque essa criança não é filha do nosso filho, ou seja, não é filha ali daquele pai registral, que é o nosso filho, já que eles são os avós, né? Muito bem, eles podem fazer isso, sim ou não? A resposta é não, porque se trata de direito personalíssimo. Uma vez que aquele pai registrou aquele filho, não podem os avós ali, eles não podem alegar a negativa de paternidade, não podem discutir se aquela criança ou adolescente é ou não filho daquele pai registral. E uma segunda questão que me parece também muito importante é a seguinte, imagine que a paternidade seja uma paternidade socioafetiva. O pai, por exemplo, ele reconheceu espontaneamente a paternidade daquela criança ou daquele adolescente, mas com uma paternidade socioafetiva. Imagine uma ação ali de reconhecimento de filiação e paternidade socioafetiva. Os avós demandados podem sim surgir falando o seguinte, olha, o nosso filho não é pai biológico, ele é pai socioafetivo, logo nós não temos esse dever de prestar alimentos. Olha que interessante, me parece que eles não podem fazer isso. E por quê? Porque não importa aqui se há ou não uma relação socioafetiva entre avós e esse neto. E por quê? Porque ainda que o vínculo fosse biológico, poderia não haver nenhum tipo de afeto também. Então, no momento em que a pessoa, no momento em que o homem, por exemplo, reconhece a paternidade socioafetiva, essa paternidade por si só já gera o dever de prestar alimentos. E esse dever de prestar alimentos, ele passa também a ser dos respectivos avós paternos, caso esse pai não tenha condições de arcar com o pagamento ou caso o valor seja insuficiente, porque houve o reconhecimento da paternidade socioafetiva, logo, nesse caso, quando há o registro dessa paternidade, consequentemente, também há o registro em relação aos avós paternos, e isso vai gerar, claro, o dever quanto à prestação de alimentos, porque não há distinção aqui entre filhos biológicos e filhos socioafetivos. E como não há essa distinção, princípio constitucional aqui da igualdade entre os filhos, como não há essa distinção, isso se projeta também para o plano da ação de alimentos avoengos. Um tema muito importante. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e compartilhe com outros advogados. E lembre-se, claro, toda semana vídeos novos sobre direito de família, direito sucessório, direito imobiliário e direito processual civil, sempre com esse viés prático. Te espero no nosso próximo vídeo. Um grande abraço.